Bom dia, professor. Bom dia, turma. É, Hoje a gente vai apresentar nosso trabalho sobre dadaísmo. Os integrantes do grupo são eu, Brian Fraim, Vitória Magalhães, João Chaves, a gente é de Recursos Pesqueiros, e o professor é o professor Jonathan Gesteira. Se vocês me verem olhando para o lado aqui, é porque eu estou olhando os slides aqui e estou indo falando. Provavelmente os slides devem estar aqui no fundo e vocês devem estar acompanhando por aí. O que significa a expressão dadaísmo? O termo dada em francês significa cavalinho de pau ou brinquedo de criança. No dadaísmo, isso remete a uma coisa meio nonsense, porque esse termo ele não significa nada. No dadaísmo em si, ele não representa muita coisa. O nome, para vocês terem uma ideia, ele foi Hugo Ball e um outro precursor do dadaísmo abriu um livro, um dicionário, e pesquisou uma palavra aleatória e falou. Simples assim, ela não tem nenhum tipo de significado e é isso. Ela não é para significar nada, é meio que isso que eles tentam passar. Então, o contexto histórico, ele veio de o dadaísmo surgir em meio à Primeira Grande Guerra Mundial. A Europa estava toda imersa nessas grandes batalhas bélicas e muita gente estava morrendo, tinha muitos conflitos e tudo isso foi gerando uma espécie de revolta dentro desses artistas dadaístas. E tudo isso foi fazendo eles criarem aversão aos valores comuns, aos valores culturais, ao que era belo, ao que era arte até em si. E tudo isso foi moldando, mas a guerra também foi um grande prepulsor do movimento. Ela pode até dizer que ela foi o motor principal para tudo acontecer. E foi nesse contexto e também por ter surgido nesse contexto, que explica muita coisa do dadaísmo. A arte deles era isso, era negar os valores vigentes, era levantar a bandeira do absurdo e chocar, era escandalizar, sabe? Ir contra a maré, literalmente, sabe? Alertar as pessoas, fazer uma crítica. Dado todo esse contexto, a origem do dadaísmo vem de vários artistas franceses e alemães, dentre eles um romeno, se exilar na Suíça, mais especificamente em Zurique, para fugir. Na verdade, era para fugir de ser chamado para participar da guerra em si. E isso foi em 1916, e lembrando que em 1915 tinha começado a Primeira Guerra. E lá, na Suíça, esses artistas alemães e franceses, dentre eles o Kubal, Emi Hennigs, Marcel Janco, fundaram um local chamado Cabaré Voltaire, que ele foi construído unicamente com o intuito de ter manifestações políticas e era um lugar que eles se reuniam para debater sobre tudo. Acho que fica bem claro assim. E foi nesse contexto, no Cabaré Voltaire, com todos esses artistas reunidos, que eles fizeram o primeiro manifesto. Mais especificamente, quem fez o primeiro manifesto foi o Hugo Ball. Mas quem reuniu todo mundo ali foi o romeno Tristan Tzara. E o movimento em si era uma resposta a todo o sistema, a tudo que estava acontecendo. O exílio deles na Suíça. Vocês vão perceber que o dadaísmo tem essa característica. Ele é muito irracional, ele é muito irônico, ele vai focar no absurdo. Ele é um movimento muito pessimista. E naquela época, eles levantavam uma bandeira muito forte de ataque à burguesia.
de ataque à arte tradicional, sabe? Então, ele foi um precursor disso. Característica do dadaísmo. O dadaísmo foi um movimento de oposição radical, sendo o oposto do nosso usual, tradicional, indo contra a organização e a lógica. Eles criticavam o capitalismo e o consumismo e defendiam uma arte espontânea que tem uma falta total de sentido, baseado no nonsense, que é uma coisa contrária ao bom senso ou significação. No slide, vemos duas imagens que são duas técnicas artísticas. São a colagem e o ready-made. Na colagem, pegamos diferentes tipos de materiais, como papel, etc., colocamos um ao lado do outro para criar uma imagem composta de combinações. Já o ready-made, ele é o deslocamento de seu contexto original para o outro, seja não original. Temos exemplo lá no slide, a roda de bicicleta. Ali não é o local, o contexto original dele, mas ele está ali. Por conta do Tissara, por suas artes, que é o dadaísmo, as artes malucas, que eu acho sempre maluca, colocou ali, e esse se deu o conceito de ready-made. Artista do dadaísmo, Hugo Ball. Vou ler aqui um pouco do slide. O escritor alemão Hugo Ball nasceu em 22 de fevereiro de 1886 e morreu em 19 de setembro de 1927. Em 1916, Hugo Ball, depois da Primeira Guerra Mundial, ele e sua esposa criaram o Cabaret Voltaire. Era um clube noturno e foi ali o movimento do dadaísmo. Foi ele que surgiu, sendo ele o primeiro ator do movimento dadaísta. O próximo ator é Hans Heiper, acho que é alguma coisa assim. O escultor, pintor e poeta alemão Hans Heiper obteve a nacionalidade francesa em 1926. Nasceu em 16 de setembro de 1882 e morreu em 7 de junho de 1966. Bom, ele trabalhava com materiais não convencionais usando técnicas de colagem, assim como vocês veem na imagem do lado falando sobre ele. Há muitas outras imagens também que é bem interessante, sabe? Eu fiquei olhando assim, bem interessante mesmo, apesar de ser um movimento bem estranho, abusado, absurdo. As imagens dele são uma coisa bem legal, irônica. É importante que a gente veja, assim, que... Eu acho importante, né, que quando a gente sabe das coisas, assim, das artes, eu acho bem bonito também. Acho importante falar que alguns de seus textos poéticos receberam a influência de escritores simbolistas franceses. Mais importante ainda falar que ele foi o fundador do dadaísmo. Então, ele é uma pessoa bem importante. E eu gostei muito dele. A arte dele, pode ver, como vocês podem ver ao lado no slide, é uma coisa bem louca. Ele buscava escandalizar o público, mas apesar desse intuito dele, eu achei as obras dele muito lindas. Sério. Eu pesquisei uma são muito linda. Essa que o Brian colocou, ela é bem louca, né, também. Sempre falo isso, bem louca. Mas tem umas outras que elas são muito lindas, as obras dele, sério. De parabéns. Ele tá de parabéns. Eu gostei muito. Então é isso. Ele buscava escandalizar o público com sua ironia. Ele era bem irônico. André Breton. O escritor francês André Breton nasceu em 19 de fevereiro de 1896 e morreu em 28 de setembro de 1966. André participou do movimento durante 3 anos, portanto se tornou autor do Manifesto Surrealista. André não gostou muito não, acho que do dadaísmo, mas o dadaísmo é bem legal. Então, como vocês estão vendo aí, Max Ernst foi um pintor alemão que também foi um dos grandes artistas do dadaísmo. Ele, no começo da carreira, se envolveu brevemente com o cubismo
mas logo em seguida ele aderiu ao dadaísmo, mas em 1922 ele conheceu André Breton, que eu acho que foi o artista citado anteriormente, e ele acabou se filiando ao surrealismo, com quem também acabou cortando os laços em 1954. Hannah Rock, ela é a única artista mulher dessa lista aqui, e ela era uma artista alemã. Ela tinha uma especialidade em uma técnica dadaísta que é de colagens e fotomontagens que eles faziam com revistas para fazer uma espécie de sátira. A dela era bastante política e criticava o papel da mulher na sociedade naquela época. Ela se associou ao dadaísmo em 1917 e o trabalho dela explorava bastante essas questões de gênero e identidade. Marcel Duchamp, ele foi um dos artistas mais importantes e ele foi um dos artistas também mais famosos naquela época. Essa obra que vocês estão vendo se chama A Fonte. Ele é considerado o pai do ready-made, que já deve ter sido explicado antes, que é uma arte que usa objetos do cotidiano e transformam em algo incomum, em arte propriamente dita. Dadaísmo na literatura. Vou ler aqui para vocês o que está no slide. Na literatura, o dadaísmo procurava chocar o público. Agressividade, improvisação, desordem e rejeição a qualquer tipo de racionalidade e equilíbrio estavam presentes no texto. É importante deixar aqui, os principais nomes da literatura dadaística, que são Hugo, que é autor dos poemas fonéticos, Tristan, que traz sílabas sem sentidos e imagens obscuras. Também destaca-se Raul, que acredito que o Brian falou, que é como Deus se destacava, o chamado poema Cartaz dele, que é uma obra bem louca. Já no Brasil, não houve propriamente uma literatura dadaística, mas podemos ver no concentrismo brasileiro a influência do dadaísmo, principalmente no caráter verbivocavisual. Palavras, que são palavras, som, imagem, que apresenta semelhança com a fonética dadaística. E é isso. Bom dia, eu vou falar sobre o fim do dadaísmo. Considera que o dadaísmo morreu em 1922, depois que um do seu repercussor, chamado Tristan Tzara, falou em uma dessas palestras dizendo que, como tudo na vida, o dadaísmo era inútil. Em 1924, o dadaísmo converteu-se ao surrealismo, com o manifesto de André Breton. O dadaísmo não teve muita representação no Brasil, mas o estudo indica que o livro de Macunaíma, de Mário Andrade, contém características desse movimento. Vou falar um pouco mais sobre a conclusão. O dadaísmo foi mais radical em todos os movimentos, na verdade, que estavam nascendo e viriam a nascer naquela época. O objetivo é meio que tudo que estava acontecendo era o rompimento com os modelos tradicionais e clássicos. Apesar do teor ilógico e irracional das obras, há uma crítica ao consumismo e ao capitalismo. Por ter nascido na guerra, o movimento teve uma grande aversão à guerra e aos valores burgueses. O dadaísmo teve sua importância na época para mostrar que nenhuma forma de arte era absoluta ou inquestionável. Não só a arte, como os padrões de vidas e a sociedade. Bem, essa foi a nossa apresentação. Nossa referência bibliográfica vai estar no slide 19 e obrigado por assistir.